Bom, então, continuando, eu vou me apresentar de novo para quem não acompanhou a primeira parte. Eu sou o Vinícius Jarina, eu trabalho para a Xamarin. A Xamarin é uma empresa que desenvolve ferramentas para quem desenvolve aplicações móveis. Eu trabalho no time do Visual Studio e a gente faz a integração com as nossas ferramentas, com as ferramentas da Microsoft. Isso é o que o meu time faz. A Xamarin faz muito mais do que isso. Essa é uma apresentação que eu vou tentar cobrir um pouco sobre, dar uma pincelada sobre desenvolvimento de software móvel, ferramentas para desenvolvimento de software, estratégia para desenvolvimento de software mobile e é isso. Eu vou começar. Bom, em primeiro lugar, eu sei que tem muitos... Eu não sei o background de cada um que está acompanhando a gente, se você já é desenvolvedor, se você não é. É muito difícil fazer uma apresentação que seja genérica o suficiente para uma pessoa leiga ou que seja técnica o suficiente para uma pessoa que já tenha domínio. Então, eu tentei colocar um pouco de cada coisa. Se por algum acaso eu for muito técnico ou for muito genérico, me desculpe. Em primeiro lugar, eu acredito que tem muita gente que está assistindo a palestra que não é desenvolvedor ou que tem vontade de ser um desenvolvedor, que não sabe direito ainda o que quer. Eu acho que assim, é muito importante, a gente precisa de desenvolvedores, o mundo precisa de desenvolvedores. Então assim, se você gosta de desenvolver, parabéns, continue assim, porque desenvolvimento de software é muito importante. Eu acabei de falar, eu costumo fazer uma analogia. Desenvolvimento de software, ele não é como uma área 100% técnica, é como uma área artística, é como uma composição de música, é como ser um escultor. Você, ao invés de você ter letra de música, você ter notas e comprar uma música, você tem o código e você escreve programas. E você pode escrever programas para uma plataforma de petróleo, você pode escrever programas para medicina, você pode escrever um jogo, tanto faz. O importante é que você consegue criar aquilo que está na sua imaginação, você consegue fazer virar realidade só escrevendo código. E assim, hoje em dia quando a gente fala de desenvolvimento de software, não tem como não pensar em desenvolvimento móvel, porque o celular ele passou a fazer parte da nossa realidade de um jeito que nunca fez parte antes. Então assim, a gente está passando por uma nova revolução tecnológica, que é a revolução dos smartphones. Então, cada vez mais os smartphones estão presentes na nossa vida e cada vez mais eles vão estar mais presentes. E as vendas de smartphones nunca foram tão grandes. Então, hoje em dia, se você pensa em desenvolvimento de software, você tem que pensar em desenvolvimento de software aliado ao mobile. Não dá para pensar mais, não, eu gosto de desenvolver software para desktop, eu gosto de desenvolver software só para, servidor. Então, você tem que ter em mente essa perspectiva. Bom, eu quero fazer uma solução para algum problema, eu quero fazer um software para gestão de empresa, um software para gestão de qualquer coisa, um jogo. Você tem que pensar na parte mobile. Então assim, eu fiz uma pesquisa prévia. O próprio Valor Econômico lançou uma pesquisa, tá, fonte aí. Eu geralmente não gosto de citar dados sem apontar a fonte, porque fica parecendo uma coisa chutada. Mas uma pesquisa dizendo uma projeção de até 129% de crescimento de vendas de smartphone no Brasil até 2017. Ou seja, a gente ainda tem muito telefone simples e essas pessoas que têm esses telefones simples ainda vão trocar por smartphones. O que isso significa? O que isso muda para quem está na área de desenvolvimento de software? Significa que tem muito mais espaço para crescer. Tem muito mercado de smartphone para crescer, ou seja, consequentemente tem muito espaço de aplicações móveis para crescer. Então, se você tem uma ideia para um jogo, uma ideia para um software de gestão, de biblioteca, de faculdade, de drogaria, não importa. Você tem muito campo para crescer e para poder ter mercado e para poder ganhar dinheiro.
entendeu? Então, hoje em dia, o mobile está muito presente. Então, por exemplo, se você pegar grandes casos como Facebook, LinkedIn, redes de banco, hoje em dia está havendo uma convergência para ter um investimento muito maior em mobile. O próprio Facebook divulgou uma pesquisa, eu não coloquei a fonte, mas se você procurar, você vai ver que hoje em dia o número de acessos feitos pelo Facebook, ele é muito maior vindo por smartphones do que feitos pelo desktop. E a grande verdade disso é porque com a dinâmica que a gente está levando a nossa vida hoje em dia, as pessoas não têm mais tempo de nada, então elas estão constantemente fazendo uso do smartphone. Então, se você para pegar um ônibus, se você para numa fila de banco, você tem o smartphone à mão, você pode abrir, você pode mandar uma mensagem e colocar ele de volta no bolso. Diferente de um desktop, você tem que estar sentado na frente do computador, você tem que ter um tempo. Então é por isso que é muito mais prático você fazer uso do smartphone. Se a gente pensar no desenvolvimento, se a gente pensar no cenário de plataformas, ele é bem dividido. Então, assim, alguns anos atrás a Apple entrou no mercado de celulares. Teve muita gente que falou assim, imagina, até parece, mais um, porque alguns anos atrás você tinha praticamente Windows Mobile e Symbian no mercado, e você tinha uma parcela muito pequena de smartphones que realmente tinha alguma representatividade no mercado. Dos anos para cá, o que aconteceu? A tecnologia evoluiu muito, houve um barateamento dos smartphones, barateamento de componentes eletrônicos, desenvolvimento da engenharia. Então, hoje em dia, o barateamento do smartphone fez com que ele pudesse ter uma penetração muito maior do mercado. Então, a Apple ganhou muito espaço com o iPhone e o Google entrou na briga com o sistema operacional Android, que é um sistema operacional derivado do Linux. Então, assim, hoje em dia, você tem uma presença muito grande do Android, uma presença muito grande do iOS, do iPhone e do sistema operacional do iPhone. E aí você ainda tem participação de grandes empresas como a BlackBerry e a Microsoft que estão concorrendo aí por um terceiro lugar. Então, assim, é muito difícil prever o que vai acontecer nos próximos anos. A gente sabe que o Android está muito forte, o iPhone ainda é muito forte, mas o que a gente sabe é que vai continuar havendo disputa de grandes empresas por esse segmento de sistema operacional de plataformas móveis. O grande problema é que para o desenvolvedor isso gera um desafio, porque você tem, em cada plataforma, você tem técnicas diferentes para desenvolver o seu aplicativo. E como desenvolvedor você quer atingir fazer o melhor aplicativo possível para todas as plataformas. Então, assim, quais características que são importantes num aplicativo? Quais são os aplicativos de sucesso? Vocês provavelmente usam aplicativos que venderam já milhões, bilhões de cópias, ou que fazem uso, assim, diário do aplicativo. Você tem aplicativos como o Instagram, você tem vários aplicativos de sucesso. O que faz eles um aplicativo de sucesso? É a experiência com o usuário. Então, assim, o usuário, ele quer um aplicativo que seja rápido, ele quer um aplicativo que ele sinta, entregue para ele a melhor experiência, ou seja, que um aplicativo de iOS tem que ter aquela cara de iOS, tem que responder como um aplicativo de iOS, tem que ter aquelas animações que você espera de um aplicativo de iOS. Por quê? Porque hoje em dia o usuário ele é muito mais exigente do que uns anos atrás. Hoje em dia a gente mimou muito os usuários, então o acabamento dos aplicativos é muito, muito maior. Se você pegar um aplicativo como o Instagram ou o próprio Facebook, tanto no Android quanto no iOS, o acabamento deles é muito, muito bem feito. Então você tem que entregar isso para o seu usuário. Você tem a solução de fazer um aplicativo web. Claro, você tem sites mobile, que às vezes são um segmento específico. Mas se a gente fala em aplicativo, você tem que pensar nativo e você tem que pensar em entregar todos os recursos que a plataforma disponibiliza. Então, se é uso de câmera, de GPS, se é uso de integração com a lista de contatos, animações, usar o acelerômetro, você tem que disponibilizar tudo isso no seu aplicativo. E o aplicativo tem que ser responsivo e tem que ser rápido. Não pode, assim,
Se o usuário esperar, se você entrega um aplicativo que o usuário tem que esperar, ele vai apertar o home button, ele vai deletar o seu aplicativo. Então, se você não entrega um aplicativo bom, o seu usuário está a um clique de deletar o seu aplicativo. Então, por exemplo, quando o seu usuário aperta um aplicativo na home screen do iOS e eles começam a tremer, eles estão tremendo de medo de ser deletado. Porque você vai perder o seu usuário se ele te deletar. E você não quer isso. Entendeu? E outra coisa que é importantíssima, você quer atingir o máximo de usuários possíveis, porque não adianta você fazer um aplicativo que seja muito bom, mas que você só tem para o Android. Aí um colega vai mostrar para o outro, olha aqui esse aplicativo, legal, deixa eu baixar, não tem, é só para Android. Isso gera frustração no seu usuário. Então assim, se você pensa em aplicações móveis, se você pensa em aplicações boas, você tem que pensar em entregar mais do que uma plataforma. Não adianta você... Hoje em dia ninguém mais fala desenvolvimento para iOS, desenvolvimento para Android, não. As pessoas falam em desenvolvimento mobile. Então você tem que pensar, eu vou fazer um jogo, eu vou fazer um jogo para iOS e para Android. Entendeu? Você não vai fazer um aplicativo só para uma plataforma. E aí começa a surgir um problema, que é como você faz o reuso desse código. Porque assim, se você é um desenvolvedor independente, ou se você tem uma ideia para um aplicativo, você não quer escrever 3 vezes o aplicativo. Não quer escrever uma vez para cada plataforma. Se você é uma empresa grande, você pode se dar o luxo de fazer isso. Grandes empresas usam essa técnica. Porque eles têm como bancar uma equipe para iOS, uma equipe para o Android. Então eles têm uma equipe diferente para cada plataforma, em que cada equipe cuida e desenvolve e dá acabamento para aquele aplicativo em cada plataforma. Só que muitas vezes essa é uma solução cara. E não só pela questão de você ter que manter gente para cobrir essas plataformas, mas também porque você precisa tomar o cuidado de quando você quer implementar um recurso novo no seu aplicativo, você tem que se dar o trabalho de implementar em todas as plataformas. Quando você quer corrigir um bug que você encontrou no seu aplicativo, você tem que verificar se aquele bug foi corrigido em todas as plataformas. Então, assim, para as plataformas que existem hoje em dia, a gente tem as grandes participações de mercado, iOS, Android e o Windows Phone, que tem uma participação menor, mas é que a gente vê bem presente. Inclusive no mercado brasileiro é bem grande a representação dos Windows Phone, porque é bem mais barato, vai mais em conta do que às vezes um iPhone, devido ao subsídio das operadoras, enfim. Então assim, cada plataforma te fornece uma ferramenta diferente para você desenvolver. Então, o iOS, você tem o SDK da Apple, você tem o Xcode, que você faz o download e você desenvolve usando Objective-C, que é uma linguagem derivada do C. Muito provavelmente vocês, da Faculdade de Petrolina, já tiveram a linguagem C ou vão ter uma linguagem parecida e vão aprender. Então, assim, o Objective-C é uma linguagem bem semelhante. O Android, você tem o Android Studio, você tem o Eclipse, você tem o SDK do Android, e você desenvolve usando Java. E o Windows Phone, você desenvolve usando o Visual Studio e C#. Dá para desenvolver também usando JavaScript e C++, o Windows Phone 8. Então, assim, os próprios mercados, os próprios sistemas operacionais são muito heterogêneos. É muito diferente uma plataforma da outra. Então, se você for manter 3 bases diferentes para cada uma, vai ser muito custoso. E se você é uma empresa pequena ou um desenvolvedor independente, você não quer ter todo esse trabalho. É importante que você consiga reutilizar os códigos. O que a Xamarin criou? Ela criou um ecossistema em que você consegue desenvolver usando para iOS, para o Android, para outras plataformas, usando C#. Então, você usa o C#, que é uma linguagem moderna, uma linguagem que que é tipada, é uma linguagem que é orientada a objeto, que você consegue fazer uso de vários recursos avançados, e você consegue entregar para todas essas plataformas. E o que acontece? O seu código,
ele é compilado, e aí o código não tem perda de performance, porque apesar de você não usar o código Objective-C ou Java, ainda assim o seu código vai rodar com a mesma performance. Só que o que acontece? Você tem várias soluções de mercado para conseguir tentar reutilizar código em diferentes plataformas. E o que acontece? Algumas soluções mágicas do tipo um tamanho para tudo, às vezes não funcionam muito bem para o seu usuário final. Então, se você pega soluções que são, basicamente, eles envelopam um container web com JavaScript, CSS e HTML, muitas vezes essas soluções não entregam uma experiência rica para o usuário. Então você acaba tendo uma aplicação em que o usuário sente que aquela aplicação não está no mesmo contexto do sistema operacional. Às vezes a cara da aplicação, às vezes o jeito que ela roda, às vezes não tem animação. Então é por isso que você tem que dar o polimento para cada plataforma. Com a ferramenta da Xamarin, você consegue compartilhar o código que é comum entre plataformas, ou seja, o código que, vamos dizer assim, o código que não seja de telas. Ou seja, se você vai fazer o consumo de um serviço web, ou se você vai escrever um arquivo, escrever num banco de dados local do celular, ou se você vai pegar a lista de contatos, fazer coisas que assim não envolvem a tela, você consegue reutilizar esse código. Você consegue colocar a lógica do seu negócio reutilizado. Então, vamos supor que você faz um aplicativo de gestão em que tem uma lógica para dar um desconto ou alguma coisa do gênero. Essa lógica você consegue reutilizar. E a parte que a apresentação do seu aplicativo, você dá o polimento e o acabamento em cada plataforma. Ou seja, no iOS você vai fazer o polimento, vai fazer o acabamento com animações, com transparências, do jeito que o usuário de um iPhone espera ver. E a mesma coisa para as outras plataformas. Entendeu? Então, assim, para isso a gente tem um ferramental. Porque todo usuário, todo desenvolvedor tem um ferramental dele de trabalho. Do mesmo jeito que você vai ter um ferramental, por exemplo, um escultor tem um ferramental dele, ou um músico tem um ferramental dele, tem um diapasão, tem uma viola, tem uma bateria. Cada profissional tem suas ferramentas de trabalho. Então elas são importantíssimas, porque são através das ferramentas que você cria as suas ideias, que você realiza o seu projeto. Então, a gente tem um IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, em que você tem assistência de autocorreção, autocomplete, você tem ferramentas de refactoring. Eu quero transformar isso aqui numa classe, eu quero transformar isso aqui num método. Então, a gente fornece isso. E a gente fornece a integração com o Visual Studio, que é uma ferramenta de desenvolvimento da Microsoft hiper consagrada. Acho que a maioria de vocês conhece, se não conhece, um dia vai chegar a mexer com o Visual Studio, que é uma ferramenta bem forte no mercado. Então, assim, é uma ferramenta bem presente, e ela é muito presente porque ela é muito boa, ela tem muito valor agregado, você consegue fazer muita coisa nela, ela é uma ferramenta bem poderosa. E a gente criou também o que a gente chama de Component Store. O que é Component Store? Hoje em dia não dá para você falar num aplicativo em que é um aplicativo sozinho, em que você faz tudo do zero, sozinho. Você não consegue fazer tudo sozinho, você tem que recorrer muitas vezes a soluções de terceiros. Então, por exemplo, eu queria que o meu aplicativo comunicasse com o Facebook. Eu queria que o meu aplicativo, sei lá, tivesse um mapa, porque eu quero mostrar um mapa sei lá, da ordem de entrega. Eu quero, sei lá, integrar o aplicativo com o Google Plus. Então, assim, hoje em dia você tem muitas integrações, você tem muita coisa que você pode agregar no seu aplicativo. E você não tem que fazer tudo sozinho. Você tem que conseguir reutilizar coisas feitas por terceiros. Então a Component Store é o seguinte, ela é como se fosse uma App Store, onde você tem bibliotecas, você tem componentes reutilizáveis
para desenvolvimento de aplicações. Então, vamos supor, você tem um componente para fazer integração com redes sociais, ou um componente para fazer integração com o Flickr e pegar fotos, um componente para fazer consumo de JSON e fazer parsing de JSON, que é um formato JavaScript e Object Notation. Então, assim, você tem diversas ferramentas que são soluções comuns para problemas comuns. E isso dá um super impacto de performance no seu tempo de desenvolvimento. Porque quando você fala em desenvolvimento web, você tem alguns modelos que você vê hoje em dia no mercado. Você tem algumas empresas que têm um modelo em que elas fazem um aplicativo, e esse aplicativo tem uma vida útil de alguns meses, e aí eles ganham dinheiro com a venda durante esses meses, e você tem alguns modelos em que você tem uma empresa que faz um aplicativo que fica vários anos e eles ficam recebendo durante a venda, ou você pode às vezes agregar um serviço, um aplicativo e cobrar por esse serviço. Então, assim, o tempo de desenvolvimento é chave para quem pensa em desenvolvimento mobile. Você não pode pensar num projeto de desenvolvimento móvel em que você fique, sei lá, 2 anos desenvolvendo para depois entregar um aplicativo que tem uma venda de 3 meses. Você perdeu 2 anos desenvolvendo e ele vai ter uma visibilidade na App Store ou no Google Play só de 3 meses. Então, assim, você precisa conseguir entregar o mais rápido possível, entendeu? Então, assim, essas 3 ferramentas são chaves. O IDE, que é o seu ferramental, é a sua picareta, é a sua, ferramenta para você criar suas ideias. Component Store, que é a ferramenta que você para você poder reutilizar códigos de terceiros. E se você fizer um componente seu, você pode disponibilizar no Component Store e você pode botar ele para vender, ou você pode disponibilizar ele gratuitamente. Eu queria falar sobre alguns casos de sucesso que usam Xamarin. Um deles é o Radio. Eu não sei se muitos de vocês conhecem. É um aplicativo para ouvir música. Ele faz streaming de música. Você consegue baixar a música, você consegue ouvir no seu celular ou consegue ouvir no seu desktop. É um aplicativo excelente. Ele é feito com Xamarin. Eu uso ele todos os dias. Assim, eu praticamente, hoje em dia, a minha fonte de ouvir música é pelo Radio. Draw Stickman é um jogo em que é muito bom da Hitcent. É um jogo em que você desenha um stickman, que é aquele homenzinho desenhado à mão, e o seu desenho ele vai evoluindo numa história em que vai acontecendo e você vai clicando para a história evoluir. Ele é muito bom, ele é feito com com a nossa ferramenta, e feito junto com o Monogame, que é uma biblioteca que você pode usar junto com as ferramentas da Xamarin. Você tem o iCircuit. Eu não sei como é a grade de vocês do curso de Ciência da Computação. Eu tive uma parte de eletrônica básica na minha grade de Ciência da Computação. Então, assim, o iCircuit é um simulador de circuitos em que você consegue desenhar componentes eletrônicos, colocar diodos, capacitores, diodo Zener. Você consegue desenhar um circuito e simular a passagem de corrente através desse circuito e ler valores. Então, aqui tem um diagrama mostrando quanto que foi reutilizado de código no iCircuit, dentro do iOS, do Android e do Mac, que ele está disponível para todas essas plataformas. Então, assim, você vê que no mínimo 70% do código foi reutilizado e alguma outra parte teve que ser adaptada, ou seja, você consegue reutilizar em todas as plataformas lógicas que são, por exemplo, como que funciona um determinado dispositivo. Isso é uma lógica inerente que não depende muitas vezes de cada plataforma, é uma lógica do seu programa. Então você consegue transportar isso para outras plataformas sem a perda de performance, que é mais importante, né? Porque uma vez que você compilou seu aplicativo, ele vai gerar lá o aplicativo bonitinho para você poder publicar na App Store, ou você poder colocar na Play, e é um aplicativo nativo. Uma vez que ele está compilado,
não tem diferença, você não consegue dizer, esse aplicativo é feito com Xamarin, esse aplicativo é nativo. Não. O aplicativo com Xamarin é um aplicativo nativo. Certo? E, bom, eu queria fazer uma demo para mostrar mais ou menos alguns exemplos de desenvolvimento. Eu não queria entrar muito no detalhe de código, porque eu não sei o background de cada um, mas pelo menos se vocês terem uma ideia de quão simples é, assim, vocês fazerem o seu aplicativo, você consegue fazer um exemplo muito rápido, e a partir de exemplos que a gente já fornece, você já consegue alterar eventualmente e já fazer a sua aplicação para poder disponibilizar e para poder ter a sua aplicação publicada. Alguém tem alguma dúvida? Desculpa, eu falei que nem uma matraca. Alô? Eu também não queria que ficasse um negócio maçante. Eu vou tentar ser bem breve, porque eu sei que também vocês querem ir embora e tal. É 9 da noite. Eu vou abrir aqui por exemplo, esse é um exemplo que está no GitHub. Aliás, essa é uma sugestão que eu dou para vocês, principalmente os alunos da graduação. Se você gosta de desenvolver, se você pensa em ter um futuro como desenvolvedor, crie uma conta no GitHub e coloque seus projetos no GitHub. Isso é assim, mais importante do que currículo, mais importante do que inglês fluente. Você tem que ter uma conta no GitHub, você tem que gerar código. O código é a sua carta de apresentação no mundo de trabalho. Então, assim, se você é um desenvolvedor, você chega para uma entrevista de emprego e o cara fala assim, o que você já desenvolveu? E você responde nada, isso pode pegar muito mal. Então, assim, é importantíssimo que você escreva código e que você disponibilize esse código na internet. Esse aqui é um exemplo simples, é um jogo que está no GitHub. Ele é feito com API do iOS 7 para games, que chama SpriteKit. Ele é todo feito em C#. É um jogo mais ou menos como o Doodle Jump. Eu não sei se o Hangout vai conseguir mostrar. Eu estou mostrando ele no simulador, mas ele é basicamente um clone do Doodle Jump. Eu não sei se vocês conhecem o Doodle Jump. E o passarinho ele vai quicando. Então, conforme eu viro o celular, que aqui no simulador eu não consigo virar, o passarinho vai subindo e você vai ganhando mais pontos. E o código está disponível para você avaliar, para você ver como que é feito, como que ele cria esse jogo, como que ele... Então, se você tem uma ideia de um jogo simples, não é difícil, a gente tem muita documentação, é bem fácil você pegar um exemplo pronto e às vezes você alterar para aquilo que você quer. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, que é o Field Service, que é um exemplo mais de aplicação do mundo corporativo. Então, o Field Service ele é uma aplicação em que você tem diversas ordens de serviço, você pode aceitar ou não, e você pode ver no mapa onde foram criadas as ordens de serviço, enfim. E se você olhar o aplicativo rodando, ele tem uma cara de aplicativo iOS. Você não consegue distinguir, você não consegue ver diferença nenhuma entre um aplicativo nativo e o aplicativo Xamarin. Eu acho que ficou meio grande. Talvez tenha ficado um pouco grande vou rodar de novo para ele, porque eu acho que ficou um pouco mais grande. Então, assim, só para frisar isso,